O fogo não destrói os sonhos, apenas os adia. A Sociedade da Instrução Tavardense sofreu enorme revés, fruto de um incêndio que destruiu quase tudo. Quase tudo menos a vontade de reconstruir, de se reerguer. A cada um de nós cabe o papel fundamental de ajudar a construir. João Mourinho, Presidente da Direção da Sociedade de Instrução Tavardense, obrigado por nos receber. Já és também o encenador, certo. E infelizmente alguns cenários deste último espetáculo que arderam com o incêndio. Aliás, incêndio que é quase que a razão de aqui estarmos, de ajudarmos a coletividade e de pedirmos a quem nos vê e a quem nos lê no Figueirense deste final de mês que também se solidarizem com a vossa causa. Mas vamos começar pelo início. Quantos anos tem a coletividade? Para as pessoas que não conhecem conseguirem perceber. A coletividade já tem 116 anos. E sempre a trabalhar ininterruptamente, sempre fez teatro. A coletividade vem aliás, os estatutos identificam bem isso. A principal causa da criação desta coletividade teve a base da instrução. Ou seja, veio substituir a escola que existia já em Tavarede. Só que a escola, penso que em 1900, se não estou em erro, terminou, e então começaram uma outra nova escola, mas privada, não esta que depois em 1904 se iniciou aqui na sociedade, mas uma outra, mas quase pelas mesmas pessoas. E então depois, em 1904, criou-se então a Sociedade de Instrução Tavardense com o objetivo de continuar a escola noturna para os sócios e filhos de sócios. O teatro já era algo que era uma tradição muito mais antiga do que isto. O teatro já era uma tradição desde 1850 e qualquer coisa em Tavarede. Existem registros, numa entrevista, penso que da Gazeta da Figueira, que as sociedades dramáticas estavam como tortulhos aqui em Tavarede, desde 1850 e não sei quantos. O João José da Costa, que era o dono desta casa onde nós estamos agora, desde sempre que gostou de teatro, por isso é que ele fez uma casa com um teatro. Pronto. Entretanto, quando se inicia em 1904 a Sociedade de Instrução Tavardense, também veio o teatro. E o teatro funcionava como uma forma de conseguirmos arranjar dinheiro para conseguir patrocinar essa escola noturna. Pronto. E então o teatro, a partir daí, começa a ter uma grande relevância. Começa a ter mais, obviamente, com o mestre José da Silva Ribeiro e por aí fora, que teve até 80 e ele faleceu, penso que em 86, portanto, um bocadinho antes, que ele teve quase em atividade quase até ao fim, até 80, o José da Silva Ribeiro era a marca desta casa. Portanto, desde 1904 até aos dias de hoje, passando pelo mestre José da Silva Ribeiro neste grande período, o teatro sempre funcionou ininterruptamente na Sociedade de Instrução Tavardense. E por isso é que é uma grande tradição e é uma coisa que se deve preservar e que temos lutado para que se preserve ao longo dos anos. Inclusivamente as jornadas de teatro amador dos Lions Clube da Figueira da Foz, nós iniciámos e estamos presentes em quase todas as jornadas, digamos assim. Se calhar somos o grupo da Figueira da Foz com mais presenças, já penso que são 43 neste momento, se não estou em erro, nós estivemos em 41. Portanto, temos sempre acompanhado tanto o teatro em Tavarede, utilizando como um método de angariação de fundos, como um método de instrução, mas também ao nível da comunidade figueirense. Essa é a importância. Existe mais atividade, ou existia antes do Covid, mais atividade para além do teatro. Sim. Aliás, a parte que arde é exatamente um pavilhão de modo desportivo. Sim, embora a atividade desportiva não seja o que desenvolvemos, não desenvolvemos a atividade desportiva. Nós, de alguns anos esta parte, dedicamos-nos sim ao teatro e a atividades recreativas. A parte desportiva, às vezes fazemos umas parcerias ou há alguém que nos peça para poder utilizar o espaço para desenvolver atividade desportiva, tudo bem, nós cedemos, mas não é o nosso objetivo caminhar nesse sentido. O nosso objetivo é criar condições nesta casa de fornecer cultura e como pensamos que temos as condições para fazer um polo artístico que consiga fornecer cultura, nomeadamente a nível do teatro amador, que é aquilo que nós fazemos melhor, mas não fecharmos a outras vertentes artísticas. E esse é o nosso grande objetivo. A música, por exemplo.
Por exemplo, a música, a dança. É exatamente nesse pavilhão que arde o cenário da vossa última peça, não é? Só da última. Sim, os cenários da última peça arderam todos. Da Música no Coração, que foi em janeiro deste ano, foi ao CAI representar e esgotámos 2 vezes e mais tivéssemos que esgotaríamos ainda mais. Foi um grande marco para nós e para a própria casa e ardeu tudo, mas ainda bem que foram esses, porque é algo recuperável. Um espólio de muitos outros, não é? Nós temos cerca de 800 cenários e não são cenários quaisquer, para mim são autênticas obras de arte. E acho que havia de haver uma maior preocupação até para com isso, por parte de todos nós, porque isto é de todos, não é só nosso. E ainda bem que não chegou a essa parte, porque se chegasse a essa parte aí sim podemos estar aqui a falar de uma grande catástrofe, porque era uma história de centenária que se tinha ido embora. Embora o fogo não tenha afetado, digamos, a casa-mãe, o espaço onde estamos, Sim. estamos num salão, na Sala Nobre, Salão Nobre. no Salão Nobre da Sociedade de Instrução Tavardense, afetou, já o disse, o ginásio desportivo. O que é que vai na alma, não é do Presidente da Direção, do encenador, porque no fundo o que estragou foi todo fruto de trabalho de muitos meses. O que é que te passou pela cabeça naquele momento? O primeiro impacto, eu já disse isto a muitas pessoas, o primeiro impacto foi forte. Foi forte por ver as coisas todas negras, por ver que um espaço da casa a que eu pertenço tinha ardido. Mas passado pouco tempo, poucos minutos, olhámos uns para os outros e dissemos, não, isto não é a altura para baixarmos os braços, vamos continuar, já estamos fartos de lutar contra as contrariedades que têm acontecido ao longo dos anos, não vamos baixar os braços, vamos em frente, qual é a solução? E começámos logo a tentar arranjar forma de ultrapassar isto tudo. Não sabemos se vamos conseguir ultrapassar a 100%, mas vamos tentar que isso realmente aconteça. E como sempre foi apanágio da Sociedade de Instrução Tavardense, isto foi fundada por pessoas muito humildes, mas muito trabalhadoras. E nós continuamos a querer preservar a memória desses fundadores e continuamos a tentar ser humildes e ainda mais trabalhadores. Então olhar para uma coisa destas é preciso ganhar um ânimo extra e avançar, porque esta casa precisa de todas as pessoas. Essa é a pergunta que se impõe. E agora? Há já uma ideia de por onde começar? Há já solidariedade de tavardenses, não só de tavardenses, mas também. E o que é que a direção... Qual é o passo seguinte? O que é que estão já a fazer? Sei, quem nos vê não sabe, porventura, que estão a fazer uma estimativa real dos estragos, mas terão uma perspectiva mais ou menos. Quanto é que ardeu mais ou menos? Sem o valor emocional, porque esse não tem valor. Sim, o valor das coisas, aquilo que conseguimos quantificar, nós temos duas coisas diferentes, que é o próprio edifício em si, que para mim é um pouco difícil de vos poder dizer um número certo, porque já houve até diversas pessoas da área que nos deram números diferentes, mas tudo acima de 100 mil euros, só a parte de edifício. Só a parte do edifício. Paredes, cobertura, tudo. No ginásio desportivo, toda essa parte. E o chão também foi. Sim, foi tudo. E a parte elétrica, toda essa parte. Mais de 100 mil euros, alguns 150 mil, não sei. Não quero estar aqui a especular. Obviamente. Para as pessoas perceberem. Pronto. Agora, tudo o resto que lá estava dentro, isto não é emocional, era o que lá estava, portanto tem um valor. Não estava lá nada porque aquilo funcionava também como um armazém. Um armazém onde nós guardávamos as coisas que eram importantes e que saíam e entravam na casa com alguma frequência. Mais facilidade de guardar aqui. Exatamente. E, portanto, isso tem um valor. O valor que nós quantificamos, não sei se será o valor que vamos conseguir, porque também sabemos como é que os seguros funcionam, é um processo bastante demoroso e bastante complicado. Há seguro e sempre foi uma das bandeiras da nossa direção e das outras, que temos. Isto é uma casa que tem aqui muita coisa, inclusivamente o perito virou-se para mim e disse-me, imagine que tinha ardido um dos cenários, ou os 800 cenários que vocês têm eles estão quantificados no seguro. Imagine quanto é que não seria um cenário, e depois foi o que nós acabamos por concluir, mas mesmo que se fosse fazer um cenário daqueles, o valor não estava lá. Nunca estava lá. Por isso é que eu digo, ainda bem a certo ponto, que
foi esta parte que ardeu. Aliás, quando os bombeiros chegaram cá, já estava cá muita gente da direção e até CC da direção, e foi logo que tentámos dizer, protejam esta parte assim, tu se tiver que arder, arda para cá, porque esta parte é que não pode arder. E depois eles inclusivamente chegaram para nós e disseram que não tiveram maneira de não utilizar água, que foi uma das coisas que logo nos disseram, não tivemos maneira de não utilizar água, esforçámos-nos ao máximo para tentar apagar isto de outra forma, mas não conseguimos, porque a água causa mesmo danos a fundo, e então nos cenários de papel foram embora, né? Pronto. Por isso, é como lhe digo, o valor emocional existe, mas quantificado, estamos a falar parte de edifício mais de 100 mil euros, 150 mil euros, parte de conteúdo, estamos a falar entre 40 a 50 mil euros. 200 mil euros, pelo menos. Provavelmente, vamos ver. E dentro desta solidariedade que já existe, tem havido muita solidariedade, e quando digo muita, aí vamos mesmo quantificar, não vamos dar números, como é lógico, tem havido solidariedade efetiva ou é a palmadinha nas costas? Tem havido solidariedade efetiva. Podemos dizer que se calhar não estávamos à espera de uma resposta tão rápida sim, e de tanta iniciativa que quase nem foi preciso pedir que as pessoas deram em troca, ao contrário do que aconteceu no Leslie, talvez porque também aconteceu à maioria da população os estragos, essa ajuda, exatamente, essa ajuda não veio imediatamente, mas veio vindo no Leslie. No caso do incêndio, essa ajuda veio imediatamente, mas é como em tudo na vida, acontece durante um certo período e se não se for relembrando, como estamos aqui a fazer, existe uma calmia, exatamente, natural. Utilizam as redes sociais e vão acontecendo outras coisas. Exatamente, e ainda bem, porque isto hoje somos nós e amanhã serão outros quaisquer, e é isso que nós também sempre dissemos, que agora somos nós a pedir ajuda, como sempre ajudámos os outros que nos pediram. Por isso, mas não posso dizer que não tem havido, tem havido muita, e tem havido iniciativas que nos têm surpreendido, e também por causa disso temos a responsabilidade de fazer algo que reerga esta casa ainda mais forte, porque a própria comunidade está a incentivar-nos para que isso aconteça. Uma mensagem última antes de terminarmos esta conversa para quem nos vê e depois para quem nos lê também no Jornal Figueirense, diriges à população de Tavaredo, mas também, porque não, a quem nos vê fora de Tavaredo. Então, o que é que eu posso dizer? Dizer se calhar de uma forma mais global e não me focando apenas na sociedade da instituição taverdense, dizer que a cultura, ao longo destes anos todos, a cultura tem sido um bocado posta de parte e às vezes é lembrada nestas alturas, mas não pode ser só nestas alturas. Existem casas como a Sociedade que fazem um trabalho excelente, que fazem um trabalho diário para que possam fornecer à sua população, à sua comunidade e a todas as comunidades que queiram participar, a cultura que sabem fazer. No nosso caso temos uma tradição teatral centenária, ininterrupta, outras terão outra coisa. É importante unirmos esforços para não esquecermos que estas casas foram os pilares da nossa sociedade. Foi aqui que muitos dos nossos, no meu caso se calhar avós não, já bisavós ou trisavós, conseguiram se alfabetizar. Portanto, nós devemos muito a este género de instituições e não nos podemos esquecer disso. E depois não nos podemos esquecer que existe um espólio que foi guardado ao longo de centenas de anos, que é de todos. E não é só daqueles que fazem parte da sociedade da instituição taverdense. Da sociedade. Exatamente. Da sociedade da instituição taverdense, mas da sociedade. Exatamente. Portanto, temos que olhar para as coisas de maneira diferente. E como em tudo na vida, estas casas também precisam de se modernizar. E existindo pessoas, que eu acredito que existam na maioria delas, com a vontade de avançar e de se modernizar, a própria comunidade e as entidades públicas devem olhar para este sentido de modernização e apoiar essa modernização. E têm olhado? Têm. Não querendo lavar nenhum tipo de... Não. Se eu lhe disser assim, estão presentes todos os dias? Obviamente que não. Se eu lhe disser apoiam quando solicitados, normalmente apoiam. Mas também lhe posso dizer, por exemplo, que no fogo tínhamos cá no incêndio tínhamos cá uma pessoa a representar logo a autarquia sem ninguém a chamar. Isso para nós foi um gesto de louvar.
Mas na sequência daquilo que eu lhe estava a dizer, só para terem um enquadramento, nós temos um edifício com 1000 e poucos metros quadrados. Isto é um edifício muito grande. Como é que nós conseguimos manter um edifício deste género com uma cota de 6 euros por ano? E como nós, é a maioria das coletividades. Ou seja, mesmo com as nossas atividades teatrais, nós não conseguimos manter um edifício desta envergadura. E nós queremos modernizar-nos. Nós queremos ser ainda mais uma referência a nível do teatro amador na Figueira da Foz. E nós queremos fazer aqui um polo artístico. E nós vamos lutar por isso. Aliás, eu digo esta frase muitas vezes, que é de Max Weber, que é um sociólogo do 1800, século XIX. Ele costuma dizer, ele dizia o seguinte: a história ensina-nos que para conseguirmos o possível, muitas vezes temos de tentar o impossível. E é isso que nós fazemos aqui todos os dias. É-vos difícil, eu já estava quase para me despedir, mas não arrisco uma última pergunta. É-vos difícil arranjar uma direção, sempre? Ou tem sido... A maior parte das coletividades debatem-se com esse problema, aliás, algumas até entregam chaves às juntas de freguesia, etc. Sim. Tem sido difícil criar uma já direções? Tavarede também é um pouco sui generis, porque Tavarede, não sei se no momento, mas pelo menos da minha geração, sempre houve uma grande relação entre a comunidade em si. E quando falo comunidade em si, falo sociedade, falo igreja, falo junta. Existia mesmo um espírito de comunidade. E eu cresci, mais alguns que me acompanham neste momento, a viver isto. Sentimos isto a sério. E, portanto, não foi difícil arranjarmos uma direção, e não tem sido, porque temos mantido sempre a mesma base. E ainda existem pessoas na sociedade santafredense que a amam, e isso é muito importante de referir. E essas iniciativas são prova disso, as pessoas chegarem logo, dizerem estamos disponíveis. Aliás, uma das iniciativas até é feita por pessoas bastante jovens. Outra iniciativa é feita por uma instituição, uma empresa que está na comunidade. É interessantíssimo começarmos a analisar isto tudo. E por isso é que se costuma dizer muito bem: se queres ir rápido, vai sozinho, mas se quiseres chegar longe, vai acompanhado. João Brito, muito obrigado pela entrevista e votos de sucesso para a coletividade e uma reconstrução tão rápida quando seja possível, e com a solidariedade, claro está, de todos. Muito obrigado.